Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. São 9 horas em ponto. Vamos iniciar nosso bate-papo aqui. Aproveite esse momento inicial para vocês compartilharem essa live com outras pessoas. Convide as pessoas para participar. Envie aqui o link da nossa live para que outras pessoas possam também receber essa instrução, essas informações, esse bate-papo que eu vou fazer hoje com a Amanda. Então já vou chamá-la aqui para a gente começar a conversar. Que está tão presente nos dias de hoje, né? Na verdade faz parte da vida de todo mundo, mas parece que hoje a gente está vivenciando isso de uma maneira mais intensa. Vamos esperar. A Amanda chegou aqui. Oi Amanda, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Bem-vinda. Obrigado por Obrigada. aceitar o convite para a gente conversar aqui hoje à noite. Eu que agradeço. Falar desse tema para mim é sempre muito prazeroso, porque é um tema que eu tenho estudado bastante, tenho trabalhado com isso, né, nos últimos anos, mas ao mesmo tempo é uma grande responsabilidade, né, por saber que é um tema que mexe muito com as pessoas, principalmente no momento que a gente está vivendo. Muitas pessoas estão vivenciando agora esse momento de luto, né? Então, ao mesmo tempo que para mim é importante falar sobre isso abertamente com o público e com as pessoas, mas também tem isso, né, de ser uma responsabilidade. Então, eu espero que eu consiga trazer esse tema, esse assunto da forma mais leve e mais respeitosa possível. Perfeito. Amanda, eu queria fazer uma introdução aqui. O texto diz assim: é uma doença com risco de morte, uma grande mudança de vida ou apenas a velhice forçando a encarar sua própria mortalidade? Sua possível morte está pairando como uma nuvem escura sobre a sua vida? Você tem certeza do que vai acontecer quando morrer? Você está lidando com suas dúvidas acerca da morte, com medo, terror, negação, mantendo-se ocupado? Essa é a introdução de um livro do David Paulson, que é enfrentando a morte com esperança, vivendo para o que permanece. Ele está falando, na verdade, de um medo da morte, mas isso também, de alguma forma, está envolvido com o luto. E para a nossa conversa, para a gente iniciar aqui nosso bate-papo, eu queria saber se existe uma definição para luto, né? A gente fala sobre isso, a gente conhece isso até mesmo de uma maneira institucional, quando um país, uma cidade decreta dias de luto, né? Mas às vezes a gente não compreende direito. Existe um conceito dentro da psicologia? Como que a gente pode definir o luto? Sim, sim, existe. O luto, ele é um processo natural e universal, ou seja, todos nós vamos passar pelo luto em algum momento da nossa vida. E ele é um processo, né, um processo de transição, em que ocorre diversas reações. E essas reações, elas não são apenas emocionais, são emocionais também, né? A gente conhece aí as reações emocionais, são muito faladas, como, por exemplo, tristeza, raiva, irritabilidade, entorpecimento, às vezes culpa, ansiedade, medo, né? Acho que eu já falei medo. E além dessas reações emocionais, nós também temos reações físicas, reações espirituais, reações comportamentais e sociais. Então, o luto, ele é capaz de desorganizar a vida da pessoa por completo, né? Então, a partir do momento em que eu perco algo que é muito significativo para mim, eu estou passando por um processo de luto, né? Seja a perda de uma pessoa ou seja qualquer outra perda, contanto que aquilo que eu perdi tenha um significado, um valor muito importante na minha vida. Então, a partir do momento que eu passo por isso, né, por essa transição entre o momento em que eu perdi alguma coisa, estou passando por esse processo de dor, de sofrimento, é isso que a gente pode tentar conceituar aqui, para que as pessoas entendam como é que funciona esse processo. E eu sempre falo essa palavra processo, porque de fato é um processo, né? Não é do dia para a noite que a pessoa vai lidar com todas essas nuances que o luto traz na vida da pessoa, né? Então é um momento inicial geralmente de choque, né? Onde a pessoa recebe aquela notícia de que, por exemplo, alguém faleceu, né? Então tem esse primeiro momento de choque, de entorpecimento, de achar que não é verdade, né, de até negar que aquilo de fato está acontecendo, e ao longo do tempo a pessoa pode apresentar aí outras reações.
Amanda, você falou de algumas coisas interessantes que queria destacar, por exemplo, medo, tristeza e desorganização. Sim. E também você falou que o luto é algo que não tem como a gente fugir disso, né? Como a morte. A gente tem Uhum. 100% de chance de morrer, e a gente tem 100% de chance de viver o luto também em alguma fase da nossa vida. Sim. Mas quando a gente fala então desse medo, dessa dor, dessa tristeza, dessa desorganização, em que ponto isso pode ser saudável e é saudável, faz parte da vida, e até que Uhum. ponto isso se torna patológico, se torna algo já doentio, né, que já traz um prejuízo ali, vamos Uhum. dizer, demasiado para a vida de alguém. Existe essa linha, dá para a gente medir? Como que as pessoas podem perceber isso? Sim. Como eu falei, é um processo normal, né? Então a gente não pode tratar o luto como se fosse uma doença, né? Só que existe um fenômeno que a gente chama de luto complicado, né? Não tem essa característica patológica, mas é uma espécie de luto que traz algum tipo de complicações. O que a gente pode imaginar que leva uma pessoa a desenvolver um luto complicado? Existem alguns fatores que a gente chama de fatores de proteção e fatores de risco, né? Os principais fatores de risco para o desenvolvimento de um luto patológico, os principais, né? Vou trazer aqui. A ausência de uma rede de apoio que seja funcionante e verdadeiramente suportiva, né? O tipo de morte também, se for uma morte não esperada, uma morte traumática, isso também pode ser um fator de risco para o desenvolvimento de um luto complicado. Se esse luto é ou não reconhecido socialmente, pode ser um fator complicador. O histórico psicológico, psiquiátrico, se a pessoa já tem aí algum problema anterior ao óbito, né, à morte de alguém, isso também pode influenciar na forma como essa pessoa vai lidar com o luto. A ausência de rituais de despedida também é algo que traz um impacto emocional enorme, gigantesco. Acho que como fatores de proteção, algumas coisas eu já até falei. Por exemplo, rede de apoio também pode funcionar como um fator de proteção, né? Se você tem uma rede de apoio que de fato te apoia, isso faz com que você consiga atravessar esse momento de uma forma menos difícil, né? E também acho que um outro fator, que talvez algumas pessoas aqui não conheçam muito bem esse termo, mas existe um termo que a gente chama de luto antecipatório. Esse luto antecipatório, ele também é um fator de proteção para o desenvolvimento de um luto complicado. A questão é que nem sempre as pessoas têm a oportunidade de vivenciar um luto antecipatório, principalmente no momento que a gente está vivendo, porque as pessoas têm sido pegas de surpresa, né? A gente sabe que, assim, a sensação, na verdade, que a gente tem é de que a Covid está cada vez mais perto da gente, né? Está cada vez mais dentro das nossas casas, né? A gente tem tido todos os dias notícias de pessoas próximas que estão falecendo em decorrência disso. Então, muitas pessoas, pelo fato de estarem lutando para salvar a própria vida, né? Para salvar a vida do seu ente querido, não têm tido nem tempo de elaborar esse luto antes da perda física corporal de fato acontecer, né? Então, muita gente não tem tido a oportunidade de ter isso como um fator de proteção. É Então, interessante isso que você está falando, né? Porque essa situação que a gente está vivendo, ela é completamente atípica, né? Nesse um ano já, mas a gente não se acostumou com sim, isso, eu acho que a gente não deve se acostumar mesmo. Mas esse momento, né, de não ter despedida, de não ter a sim, cerimônia, de você não estar nos últimos minutos, apesar de uma... Porque em outras doenças, Amanda, na sua experiência você pode até comentar alguma coisa sobre isso, as pessoas às vezes vão, de alguma forma, tentando se preparar. Claro que o impacto da sim. notícia da morte é sempre A difícil, gente nunca está mas de alguma 100% forma, preparado. é, mas de alguma forma você consegue visualizar, esperar de alguma forma que aquela notícia, apesar de você Uhum. não conseguir prever o que você vai sentir, mas você consegue enxergar aquela notícia, ou estar ali naqueles últimos momentos, né? Alguns relatos das pessoas, eu estava ali ao lado da pessoa no último suspiro, eu Sim, estava ali no hospital até aquele último momento, mas diante da Covid, isso é algo que não é possível na maioria das vezes.
né? Sim. Então a gente tem visto também esse impacto, esse resultado, né, na vida dessas pessoas que não tiveram oportunidade de estar nos últimos momentos, e às vezes isso inclui dias, às vezes uma pessoa fica internada meses, alguns meses, Uhum. e morre, né, em decorrência da doença, e aquele familiar, aquele amigo não teve, aqui, já foi afastado daquela pessoa há muito tempo, né? E eu Sim, acredito que sim, isso traga uma dor ainda maior. sim. O isolamento tem sido um grande agravante, né? Tanto para o paciente que está ali sozinho, né? Sem Perfeito. apoio das pessoas com quem ele convive, as pessoas em quem ele confia, e para os familiares também é muito angustiante ir para casa e não saber o que está acontecendo com aquela pessoa no hospital, né? E aí, trazendo um pouquinho aí do que tu falaste, em algumas doenças, principalmente as doenças crônicas, no agravamento dessas doenças, a nossa conduta, tanto do psicólogo quanto da equipe multidisciplinar, é de incentivar esse luto antecipatório, né? Porque a gente entende que a pessoa, né, o familiar, está vendo o que está acontecendo e ele está percebendo que aquela doença está chegando num nível muito difícil de tratamento, né? Então a gente não, quando chega nesse momento de não ter mais como reverter o quadro, a gente já começa a tentar conversar com esse familiar, com os familiares, né, com a rede de apoio dessa pessoa, para de alguma forma tentar prepará-la para esse momento de perda de fato, né? Então, quando chega esse momento e eu trabalhei no hospital oncológico, né? Então eu vi muito isso acontecer, da gente acompanhar essa família e do quanto fez diferença para essa família e se preparando aos poucos para quando chegasse de fato o dia do falecimento daquela pessoa, né? E quando a gente fala sobre isso abertamente com a família, a gente proporciona para ela diversos momentos que a gente poderia, que eles poderiam não viver, né, nos últimos dias de vida daquela pessoa, caso a gente não falasse sobre isso abertamente. Então a gente dá a oportunidade para essa pessoa de falar alguma coisa que gostaria de falar, né? De repente pedir desculpas, pedir perdão por alguma coisa, de expressar como está se sentindo, expressar o que aquela pessoa representa na vida, de se despedir, né? É uma oportunidade que o paciente também tem, às vezes, de elaborar tudo aquilo que está acontecendo com ele e de também se despedir dessa família, de resolver pendências, de resolver questões burocráticas, às vezes, né? Porque a gente sabe, quando a pessoa falece, ela deixa um monte de coisa que alguém vai ter que dar conta disso, Sim. né? E quando a gente não conversa com o paciente, a gente não dá essa oportunidade para ele também fazer parte dessas decisões, né? Às vezes questão, por exemplo, de herança, o que que ele quer que seja feito com aquilo que ele vai deixar. Então, se a gente não Sim. conversa abertamente sobre isso, a gente está tirando dessas famílias essa oportunidade. E aí, trazendo para essa realidade de agora que a gente está vivendo, essas pessoas não estão tendo a oportunidade nem de conversar, né? Porque a gente está limitando o acesso das pessoas aos hospitais por uma questão de segurança mesmo, né? Tanto para proteger os familiares, proteger os pacientes e Sim. proteger a equipe que está ali também, né? Então é um momento realmente muito crítico. Então, o fato dessas pessoas não estarem preparadas, pelo menos minimamente, para o que vai acontecer, aí isso com certeza traz aí muito mais peso para esse momento de dor, de angústia, né, de perda de fato. E a gente está sempre numa situação, numa linha muito tênue, né, entre se preparar para uma má notícia dessa e, ao mesmo tempo, manter esperança enquanto tiver vida. Né? Eu Sim, sempre digo sim, isso para as pessoas, sem falsas expectativas. Enquanto há vida, há esperança. Mas a gente não exatamente. pode desconsiderar que a má notícia ela pode chegar. Né? Eu acho Sim, que isso é algo importante, a pessoa conseguir trilhar. Eu sei que é um desafio, não estou falando isso aqui como se fosse algo fácil, mas uhum. tentar trilhar nesse caminho da esperança e da realidade, né? Sim, exatamente. E a nossa intenção, ao trazer isso para a família de forma aberta e clara, não é de jeito nenhum de tirar as esperanças dela, né? De forma alguma. Sim, A gente sabe aí que os quadros podem se reverter sem explicação nenhuma, explicação perfeito. humana para isso, né? Ainda mais no meu caso Mas que eu creio em milagre, então
Deus, a gente Pois sempre é. tem essa oportunidade, Sim, né? e a gente lida também com essas questões espirituais das famílias, dos pacientes, e a gente de maneira nenhuma fala para ele, olha, para de pensar nisso, né? Olha, isso que tu tá pensando não faz sentido, tá vendo o que está acontecendo, a gente está querendo te mostrar aquilo que está acontecendo. De maneira alguma. Mas a gente também sempre leva a importância de ser falado, né? Porque o que a Perfeito. gente percebe é que quando a gente não fala, a gente acaba trazendo para essa família outras consequências, né? Outras consequências mais difíceis para elas lidarem. Às vezes, acaba que a culpa disso recai sobre os profissionais que não falaram sobre isso. É Sim, lógico que a gente não faz isso pensando na culpa que a gente vai carregar, claro. mas sempre pensando no bem-estar do paciente. A gente sempre fala, né, de qualidade de vida e também de qualidade de morte, porque a gente sempre trata esses dois momentos, que é do nascimento e da morte, como momentos únicos da vida de qualquer pessoa. Então a gente celebra o nascimento, né? Quando alguma pessoa nasce, a gente celebra, a gente leva presentes, a gente comemora. Mas quando a gente fala de morte, a gente geralmente fala com um pesar muito grande sobre isso, né? Mas se a gente pudesse falar mais abertamente sobre a morte, talvez esse quadro pudesse ser diferente. Talvez a gente pudesse tratar a morte com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de naturalidade, que infelizmente não é o que acontece, e eu entendo, né? A gente sabe, Sim. eu compreendo o porquê, né? Que isso acontece, mas sonho com um dia em que a gente possa falar sobre esse assunto de uma forma mais tranquila, né? Sem tanto pesar, sem tanta Eu acho, negatividade. eu acho que tem duas questões importantes aí, Amanda, você é minha convidada aqui hoje, mas eu queria pontuar algumas coisas Fique à também, vontade. é que aí entram dois setores, vamos colocar assim, muito importantes. Duas questões. A primeira é cultural, né? Eu acho que cada Sim. país também com a sua cultura tem esse momento de encarar a morte, o luto de uma maneira, e a espiritualidade. Então, nós cristãos que cremos na ressurreição, cremos na eternidade, né, em uma vida eterna após a morte, isso também vai trazendo uma compreensão melhor sobre essa despedida. Não estou falando que a gente não sofra, não estou falando que a gente não sinta a partida, que sente a saudade, que tem várias questões envolvidas, mas essa perspectiva também, né, do pós-morte, de eternidade, uma compreensão que no caso que eu trato, né, da espiritualidade, da confiança na palavra de Deus, na Bíblia, então já traz essa outra perspectiva a respeito da morte. E eu queria fazer uma pergunta agora, talvez as pessoas que estão nos assistindo, elas ou já passaram, ou já falaram isso, já ouviram, né, ou já falaram, ou conhece alguém que ouviu, que é, diante do luto, da perda de alguém, uma pessoa chegar para essa pessoa que perdeu e falar: você precisa ser forte. Você precisa ter força para ajudar seu pai, sua mãe, seu irmão, seu marido, enfim. Você precisa ser forte. E nesse momento há uma carga despejada, a impressão que eu tenho, você pode, na sua fala aí, me corrigir, de que é despejado sobre a pessoa: meu Deus, eu não posso sofrer, eu tenho que ser Uhum. forte. Isso Sim, acontece de fato, Amanda? Isso é uma palavra que às vezes a gente quer falar para ajudar, mas a gente acaba atrapalhando. Como é que você enxerga isso? sim. Eu acho que esse é um ponto também muito importante da gente trazer aqui. O que a gente pode falar, o que é mais adequado da gente falar e o que não é tão adequado da gente falar. Esse exemplo que tu trouxeste é muito comum, é bastante comum, e isso retira totalmente da pessoa que está ouvindo o direito dela viver esse momento do luto. Porque é muito importante que a gente viva o luto, né? O luto ele não deve ser combatido, ele deve ser vivido, por mais sofrido que seja, mas ele deve ser vivido. E quando a gente fala para alguém, não faz isso, não sente isso, não chora, não fica desse jeito, a gente está tirando da pessoa esse direito, né, de fazer isso, de expressar abertamente e livremente o que ela está sentindo. Então, tem algumas coisas que são muito complicadas da gente falar. Primeiro, aconselhar. A gente tem essa vontade, né? Logo de cara, a gente quer dar um conselho.
faz isso ou não faça isso. E o mais correto nesse momento é a gente deixar a pessoa livre e ficar ali do lado, né? Ficar do Perfeito. lado e ser uma fonte de apoio no momento em que ela precisar de você. Então, às vezes, a pessoa que está enlutada, ela não quer nem falar nada. Às vezes ela quer sim falar e quer falar um monte de coisa que talvez você não concorde ou que te deixe escandalizado. Mas Sim, às vezes não, às vezes ela quer simplesmente ficar quietinha. E nesses momentos, muitas pessoas ficam muito angustiadas, porque a gente quer sempre ter uma palavra de conforto para dar. E eu sei que a intenção é sempre boa, né? A gente quer, de alguma forma, amenizar aquela dor, trazer uma palavra de consolo, tirar um pouquinho daquele sofrimento que aquela pessoa está vivendo. Mas, infelizmente, nós não temos essa capacidade, né? Então, acho que algumas coisas que a gente pode falar. Eu sinto muito pelo que está acontecendo com você, né? perfeito. Eu tô aqui para te ouvir, para te ajudar. Se você quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Eu acho que se fazer verdadeiramente presente, sabe? Eu entendo que num momento como esse, a presença física tem sido difícil de acontecer, né? Mas a gente pode estar presente mesmo estando distante fisicamente. Então, você se mostrar à disposição da pessoa, fazer uma chamada de vídeo, por exemplo, a gente tem algumas alternativas, né? A tecnologia tem nos proporcionado algumas alternativas aí de estar em contato com as pessoas. Então, lançar a mão dessas alternativas mesmo, de vez em quando ligar, mas se perceber que a pessoa não está afim de falar, respeite esse momento, porque é muito disso também. Às vezes a pessoa tem tanta coisa que está acontecendo na cabeça dela, que às vezes ela precisa parar e ficar sozinha para tentar Sim. desembaralhar, sabe? A confusão de pensamentos que está na cabeça dela. Então, o mais importante nesse momento é da gente se fazer presente, mas manter aquela distância de segurança, sabe? Sim. De ser aquela pessoa em que a pessoa se sinta confortável tanto para estar calada, quanto você estar disponível para no momento em que ela quiser falar, você tá ali, né? Então, assim, eu acho que se você quer fazer alguma coisa para, de alguma forma, consolar alguém, faça isso, né? Eu sei que às vezes a gente quer falar alguma coisa, mas se você não quer correr o risco de errar, falar alguma coisa que venha ferir ainda mais o outro, faça isso, né? Se coloque à disposição, mande uma mensagem, diga sinto muito. Acho que algumas coisas que não são muito legais, né? Voltando um pouquinho ao que eu estava falando, Sim. aconselhar, eu já falei, né? É como a gente também tem uma mania de compartilhar a nossa história, né? Ah, eu passei por uma situação Certo. parecida e eu fiz isso, isso e isso, né? Ou então competir, sabe? Eu passei por uma situação como essa, isso que você está passando nem chega perto do que eu passei, a minha foi muito mais difícil. Ou então mostrar para a pessoa o lado bom, sabe? Olha, Sim. foi melhor assim. Ou então, pelo menos, as frases que começam com pelo menos são geralmente bem ruins, né? Pelo menos ele viveu muito, né? Pelo menos morreu, já estava bem velhinho. Ou então, Descansou. descansou, foi Pelo melhor menos assim, porque estava descansou, foi melhor sofrendo assim. Isso. bastante, né? Ou então, pelo menos você ainda é jovem, tem chance de se casar de novo com outra pessoa, ou tem chance de ter um outro filho, sabe? Então, são coisas que a gente deve evitar realmente, né? E tem uma coisa que as pessoas têm falado muito ultimamente nas redes sociais, é uma coisa que eu tenho visto bastante, que é a questão da positividade tóxica, né? De tentar sempre olhar o lado bom das coisas. Então, a pessoa não tem o direito de ficar triste, ela tem que ficar o tempo todo ali feliz, por mais que ela esteja sentindo um monte de coisa que não está deixando ela feliz, mas ela tem que ficar ali o tempo todo, não, mas foi melhor assim. Tentando se convencer de que ela tem que ficar bem e Sim. fazer com que as pessoas vejam que ela está bem. E a gente tem que Isso se pode dar. retardar um problema, um sofrimento. Eu quero aproveitar essa pergunta, né? Se isso pode retardar a pessoa tentar buscar ali, sempre estou bem, estou bem, estou bem. Junto com essa questão que a gente falou, né? Você precisa ser forte. Então, a Uhum, pessoa ela pode acabar
jogando para frente esse sofrimento e não vivendo o luto no tempo certo. Vou aproveitar para relatar uma situação. Ano passado, em outubro, né, eu perdi a minha avó, a paterna, mãe do meu pai, e tinha uma tia que morava com ela. E a gente sempre, aquela preocupação, porque ela morava junto, né, convivência ali diária. E uma pessoa, ela compartilhando comigo, uma pessoa ligou para ela, mandou uma mensagem, falou que ela, olha, agora você está até assim bem, mas daqui a uns 2 meses você vai entrar numa depressão tão profunda. E a minha tia ficou assustada com isso. Já tem agora 5 meses, 6 meses que a avó... E graças a Deus minha tia não entrou numa depressão, ela está bem, né, na medida do possível, sentindo saudade e falta, claro, como todos nós estamos. Mas a pessoa deu uma palavra dessa, eu não sei se ela quis preparar para um futuro sofrimento. Então, essas coisas que a gente fala, Amanda, juntando com a pergunta que eu te fiz, interrompendo teu pensamento, que foi, isso pode também, esse retardo aí do sofrimento, do luto, isso pode acontecer, a pessoa tentando ficar bem e não se dando o direito de sofrer, de se entristecer? Sim, sim, pode acontecer, pode acontecer. Isso pode acontecer tanto pela pressão social, né, da pessoa demonstrar que está bem e que ela não pode demonstrar nenhum tipo de fraqueza, né, mas também pode acontecer partindo da própria pessoa. Então, às vezes é tão difícil para aquela pessoa de lidar com aquele momento de tanto sofrimento que ela também pode retardar esse processo. Por exemplo, se automedicando, fazendo uso excessivo de bebida alcoólica ou de algum outro tipo de substância, né? Tentando mesmo se entorpecer, sabe? De tentar não sentir naquele momento. Maquiar, né, o sofrimento ali. Sim, isso pode funcionar inicialmente para essa pessoa, porque ela de fato vai retardar de fato esse processo, então ela vai viver isso inicialmente de uma forma um pouco mais amena, mas não significa que isso não seja também um complicador futuro. Porque pode ser que a pessoa chegue lá na frente e veja que tudo aquilo que ela tentou guardar tomou uma proporção tão grande que ela já não consegue mais lidar com isso sozinha de uma forma saudável. Né? Então, às vezes, a pessoa precisa lançar a mão aí de outras estratégias, às vezes até de realmente procurar um profissional, né? E tentar elaborar todas essas questões tardiamente, mas em algum momento ela vai precisar sim elaborar. Porque quando a gente perde alguma coisa que pra gente é muito valiosa, não tem como a gente não ser afetado por isso, não tem como a gente não sentir nada. Em algum momento a gente vai sentir, e essa conta vai chegar. E a pessoa vai ter que lidar com isso em algum momento, né? E seja logo no começo, seja, sei lá, depois de alguns meses, depois de alguns anos, mas ela vai precisar lidar com isso. A gente tem aqui alguns comentários, né? E aí, um falou que o Bruno Rabelo falou assim, às vezes ainda dizem, essa dor nunca vai passar, eu sei como é que é. Essa é, se a gente fizesse uma lista aqui de top piores frases, né? Essa daqui estaria, com certeza. Todo mundo tem um exemplo, assim, bem ruim para dar em relação a isso. Aí o Bruno também faz uma pergunta, mano, ele pergunta assim, como auxiliar as pessoas que estão em luto, mas não expressam o luto e até recusam a expressar o luto. Como que a gente pode ajudar essas pessoas? Eu acho que a gente precisa ter paciência, né? Acho que a gente precisa também se preparar para esse tipo de conversa. Conversar com uma pessoa enlutada, gente, é um desafio, não é fácil. Sim. Você precisa se organizar muito bem, né? E eu acho que a paciência nesse primeiro momento é uma habilidade extremamente necessária, porque realmente, quando acontece, ou a pessoa quer falar muito sobre aquilo, mas tem gente que não, tem gente que se isola, que se reserva, que fica super introspectivo. E às vezes a pessoa também já é daquele jeito e aí se isola ainda mais. Ou não, a pessoa às vezes é até extrovertida, né? Consegue se comunicar, consegue falar, mas em relação a essa situação, às vezes a pessoa não está preparada para falar naquele momento sobre isso. Então, acho que a principal estratégia que você que está acompanhando uma pessoa de luto pode utilizar é, como eu falei ainda há pouco, se mostrar disponível para quando ela quiser falar. Porque às vezes a gente fica nessa ansiedade, poxa, fulano não está falando nada, ela precisa falar.
ela precisa colocar para fora, ela precisa fazer isso, a gente quer muito. Porque quando a pessoa não fala, a gente fica angustiada, a gente fica, meu Deus, como é que eu posso fazer? O que que eu posso falar? A gente tem aquele ditado, né? Ninguém sabe o que mudo quer. Então a É, gente não sabe como agir. Mas eu acho que é isso, de vez em quando falar com a pessoa, olha, eu sei que você, até falar isso, né? Eu sei que você não está disposto a falar sobre isso agora, e eu respeito, mas eu quero te dizer que eu estou aqui para o momento em que você se sentir à vontade, eu vou estar aqui à disposição, e eu vou te ouvir, e simplesmente te ouvir, né? Porque às vezes também tem isso, a gente quer muito ouvir, mas a gente quer, às vezes quer mais falar do que sim. ouvir. E a pessoa enlutada, ela precisa falar, ela precisa se sentir verdadeiramente ouvida, né? Então, acho que é isso. Acho que você se colocar à disposição para ser uma pessoa de referência para quando essa pessoa tiver de fato à vontade e com vontade de falar, você tá ali, né? E não force a barra. Lógico que observe também a pessoa, né? Observe se isso está durando muito tempo. Porque É se isso que eu tiver, ia te perguntar. Existe um sim, prazo para isso, Amanda? Como que a gente pode identificar se a pessoa já está, por exemplo, caminhando para uma depressão, né? Se uhum, ela entrou ali, ela se recolheu de uma maneira já intensa por muito tempo, porque isso também dá um certo desespero em quem quer ajudar, sim. né? Num familiar, num amigo. E aí, como que a gente vai perceber, aproveitando até a pergunta já da Jéssica, aí, ó, há algum prazo, né, para o fim do luto? Então, como que a gente vai identificar se aquela pessoa está ainda dentro de uma naturalidade, de uma normalidade, ou se ela já está agora caminhando para algo grave, né, para algo que vai Uhum. trazer um sofrimento ainda maior para ela? Tem como a gente medir isso? Olha, o tempo também é algo bastante relativo e individual, né? Cada Certo. um vai ter o seu tempo aí de passar por esse momento. Uns vão passar de uma forma um pouco mais rápida, sei que a gente pode usar essa palavra rápida, e outros vão levar um pouco mais de tempo. A questão é que a gente não tem um consenso sobre quanto tempo, né? Eu acho que muito mais importante do que o quanto é o como. A gente precisa estar observando como Perfeito. que essa pessoa está lidando com isso. Às vezes, o que acontece com muita frequência é que depois de mais ou menos um ano, é esperado que a pessoa já esteja tocando a sua vida, né, de uma forma um pouco mais natural, né? Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o luto, ele não é um processo linear. Então, muitas vezes a gente tem isso, essa ideia em mente, né? De que quando você recebe a notícia de que alguém faleceu, você tem ali um pico de reações e que ao longo do tempo esse pico vai caindo, né? A gente tem essa ideia de que é assim que funciona. Mas o Verdade. luto, ele é um processo oscilatório. Então, se a gente imaginar um gráfico, a gente não tem aquele gráfico assim, em linha reta, caindo. A gente tem aquele gráfico de ondinha. Lógico que lá no começo, lá em cima, to, obviamente, todas essas reações elas vão estar muito mais intensas. Só que é esperado que isso vá caindo, mas nunca vai ser uma linha reta. Porque o que acontece? Por mais que você já esteja conseguindo se voltar para as suas atividades, para fazer as suas coisas do seu cotidiano, mas nesse percurso alguma coisa acontece que você retorna para aquela perda como se tivesse acabado de acontecer. Como uma data, por exemplo, né? Pronto, perfeito. Datas comemorativas são assim um enorme gatilho para isso. Então, datas importantes para a pessoa, aniversário, um aniversário de casamento, às Sim. vezes um lugar, às vezes uma música, às vezes um cheiro. Então, são esses pequenos gatilhos que, ao longo do tempo, eles podem acionar novamente essas reações. Então, o que é importante a gente ter em mente é que não é que o luto nunca vai ter fim, não é isso. Mas é que de vez em quando essas reações elas vão voltar. Mas uma coisa que eu sempre gosto de falar para as pessoas com quem para as minhas pacientes, né?
é que por mais que isso aconteça e por mais que seja difícil, porque imagina só, você tá aqui, tá conseguindo fazer suas coisas normalmente, já voltou à sua rotina, tá conseguindo ter momentos de prazer, de lazer, de alegria, e acontece alguma coisa que parece que te bota pra baixo de novo e, meu Deus do céu, veio tudo de, parece assim que você retrocedeu, né? Mas eu sempre tento, e isso aqui não é positividade tóxica, mas eu sempre tento fazer com que a pessoa entenda que a saudade, ela nunca vai passar, né? Ela nunca vai passar. Às vezes, eu ouço muito isso também, que às vezes a saudade aumenta ao longo do tempo. Ela não diminui, ela aumenta. A pessoa faz cada vez mais falta, né? Então, assim, se a gente parar para pensar nisso, a saudade também é uma forma da gente se reconectar com o amor que a gente sentia pela pessoa. Então, por mais que seja difícil tocar nesse botãozinho da dor de vez em quando, mas eu acredito que seja a saudade lembrando da importância que aquela pessoa teve na sua vida em algum momento, né? Então, é importante que a Perfeito. gente lembre disso, que a gente tenha isso em mente. Que por mais que a gente já consiga, de alguma forma, lidar, Sim, né, com tudo aquilo, né, com todos esses sentimentos, todas essas reações, mas que pode ser, e é esperado, que aconteça isso. Que de vez em quando você retorne para esse momento de perda novamente. Então, essa oscilação, ela é esperada. Então, tem momentos que você vai estar mais voltado para perda e tem momentos que você vai estar mais voltado para restauração. Isso é normal e é a forma mais saudável de se lidar com o luto. Porque imagina só, você tá o tempo todo voltado só para a tristeza, para o luto, para a perda. É muito mais difícil de lidar com as coisas desse jeito. Então, acho que isso também até quebra aquele tabu que a gente tem de que uma pessoa enlutada ela tá o tempo inteiro triste. Não. Ela tem sim momentos em que ela pode ter algum momento de alegria, em que ela pode e às vezes as pessoas sentir até prazer. julgam, né? Poxa, perdeu Sim, fulano há algum tempo e está já tá no, comemorando o seu já tá aniversário, numa festa, já tá fazendo isso, já tá fazendo entendeu? aquilo. Tira uma foto Não, sorrindo, é verdade. Às vezes há isso a esse gente, julgamento, né? sim. E às vezes a pessoa até queria fazer alguma coisa nesse sentido, mas pelo medo desse julgamento, não faz, Verdade. né? Então a gente tem muitos esses mitos na nossa cabeça relacionados ao luto. Eu acho que é importante a gente quebrar esses mitos, né? De que por mais que a pessoa esteja assim passando por um momento difícil, mas é importante também que ela tenha momentos bons, tá? Isso é saudável. A gente tem muitas participações aqui, tá muito legal o pessoal comentando. Infelizmente não vou conseguir ler tudo e não vai dar para a Amanda responder todas. Mas aqui comentaram, acho que é Laia, até quando é aceitável os sintomas físicos do luto? Quando eu lembro de alguém que perdia 9 meses, eu ainda sinto uma dor no peito. Seria normal? Olha, em relação a sintomas físicos, eu sempre oriento a pessoa a investigar aí o que Certo. pode estar acontecendo, que pode estar ocasionando esse tipo de sintoma. Mas pode acontecer sim, da pessoa ter dores de cabeça constantes, né? Da pessoa conviver com alterações de sono, alterações de apetite. Então, a pessoa, por exemplo, pode passar a comer mais, pode passar a comer menos. A pessoa pode sentir mais sono, ter mais vontade de dormir, ou pode passar a ter insônia. Então, essas reações físicas, elas podem sim acontecer, mas é importante que a pessoa esteja atenta à duração. Então, como ela falou, né, há 9 meses, eu acho que ainda é relativamente recente, Sim, né, para que a pessoa, de fato, tenha esse tipo de reação, como é que eu posso falar? Tenha passado, né? Então é sim. esperado sim que essa pessoa de vez em quando, não constantemente, mas de vez em quando, ainda tenha sim essas reações físicas. Gente, olha, não fiquem chateados os comentários que eu não li, nem as perguntas que não der pra gente fazer, por favor. Mas continue aqui com a gente. A Keila está perguntando se ter transtorno de ansiedade dificulta a passagem pelo luto. Sim, sim, pode dificultar. Como eu falei no começo, é um fator de risco,
né? Sim, O histórico psiquiátrico, psicológico da pessoa pode interferir muito, influenciar muito na forma como a pessoa vai lidar com esse momento. Então, se a pessoa já tem um histórico aí de depressão, de ansiedade, de transtorno de pânico ou qualquer outro tipo de adoecimento mental, é importante que ela esteja atenta a como que ela está lidando com essas reações e que a rede de apoio dela também esteja aí de olho para oferecer o suporte necessário, porque às vezes a pessoa também não se dá conta, né? E é preciso que sim. alguém esteja ali atento para avisar, né? Para alertar. E é sim, pode acontecer da pessoa que já possui algum tipo de adoecimento mental ter ainda mais dificuldade para lidar com esse momento. Olha, o pessoal falando aqui, né, que perdeu mãe há alguns anos, Elieuda diz aqui que já perdeu a mãe dela há 20 anos e sente muita saudade. Imagina, a saudade de uma mãe, da mãe para um filho, é algo que ela vai Nunca carregar para o resto passa, da vida, gente. né? É. Então, se a gente E sente eu, falta, às vezes, de um amigo, de alguém assim que a gente perdeu, imagina uma mãe perder um filho perder os pais, né? E sim, geralmente, naturalmente, é o que acontece, né? Nós enterramos os nossos pais, mas imagina a saudade que a gente vai carregar pro resto da vida, né? Faz parte com da nossa história. certeza, com certeza. Mas é momentos como esse que eu acho importante a gente sempre lembrar do legado, né, que a pessoa deixou. Porque por mais que Muito a bom. gente sinta tudo isso, mas tem uma coisa que ninguém pode tirar da gente. Foi tirada a presença física da pessoa, né? Mas as lembranças, as memórias, as recordações, as histórias, são coisas que permanecem para sempre. E quando a gente se remete a isso, quando a gente consegue se remeter a essas lembranças boas que a gente teve com a pessoa, é o amor, né? O amor que a gente sentia por ela que está batendo ali na porta e está lembrando o quanto que aquela pessoa foi importante, foi valiosa, a presença dela na nossa vida em determinado momento, né? Muito bom. Olha, eu queria aproveitar também para acrescentar uma informação, uma dica. Eu sei que tem muita gente aqui também que é do meio da igreja, que está assistindo a gente, seja lá da base, como eu sou pastor lá, outras pessoas de outras igrejas também estão nos assistindo, seja evangélico, católico, enfim. Às vezes as pessoas também espiritualizam coisas que precisam de uma ajuda de um profissional e vice-versa. Sim, sim. Então, é bom que a gente também tenha esse filtro, essa rede de apoio, perceba, né? Esse suporte, esse apoio espiritual, mas também, se necessário, né, identificar, a procurar um profissional. Então, eu acredito muito que a graça de Deus, a graça comum que fez com que a gente tivesse acesso a coisas que nos dão condições de vida aqui na Terra. Então, Deus levantou os psicólogos, os psiquiatras e os capacitou dentro da ciência do estudo para nos auxiliar, então, nessas questões. Então, é importante também identificar quando é necessária a ajuda de um profissional, né, Amanda? E não ter Sim, preconceito quanto a isso e acabar, às vezes, retardando um tratamento, um acompanhamento que poderia ser iniciado numa fase e acabou por falta, talvez, de informação, preconceito, ou espiritualizou demais a questão e acabou perdendo a oportunidade de buscar ajuda no momento que seria importante, né? perfeito. Isso infelizmente, é bastante comum acontecer, né? A pessoa acha que só a questão espiritual é que precisa ser levada em conta. E eu, só pegando um gancho em relação a essa questão da espiritualidade, que eu acho que é muito importante falar sobre isso também, que para a psicologia a gente não trata a espiritualidade como algo necessariamente relacionado a alguma religião específica, né? Muito Certo. mais voltado para a capacidade que o homem tem de transcendência mesmo, né? De pensar sobre sentido da vida, né? Então não necessariamente está ligado a uma religião específica. Então uma pessoa que não tem uma religião não significa que ela não seja espiritual, que ela não tenha o Certo, exercício perfeito. da espiritualidade dela, né? Mas agora voltando para o que tu trouxeste, de fato, né? Infelizmente acontece com certa frequência isso por falta mesmo de conhecimento, de discernimento, acredito muitas vezes, né? De achar que, por exemplo, Deus é suficiente, né? Para sarar algum tipo de ferida que ficou ali, a pessoa muitas vezes pela culpa, né, de achar que eu tô com pouca fé, ou minha fé tá muito empobrecida, então eu preciso
me voltar para isso e acabo que não busco ajuda profissional caso seja necessário, né? Então, infelizmente acontece e eu espero que essas coisas venham em algum momento a não existir mais, porque como tu trouxeste, né, são profissionais, né, que cuidam das pessoas. Então, porque quando a gente está sentindo alguma dor física, quando a gente está com alguma dor de cabeça, a gente corre para um profissional. E quando a gente está sentindo alguma dor emocional, a gente demora tanto, a gente busca tantos outros caminhos e posterga cada vez mais a busca por um profissional, né, que de fato possa auxiliar nesse sentido. Então, espero que essas coisas também venham se modificar com o tempo e que a gente chegue no momento que a gente tenha superado esses preconceitos. Eu sempre digo que Deus age de maneiras extraordinárias e de maneiras ordinárias, né? Então, se a gente tem profissionais, pessoas capacitadas, sejam elas compartilhando da mesma fé que a gente ou não, Deus também usa esses meios para manifestar sua graça, seu amor, a sua misericórdia. Amanda, estamos chegando ao final aqui da nossa live. E eu queria que você deixasse, então, um recado, uma mensagem. Algumas pessoas compartilharam aqui com a gente. Eu vi que uma mensagem que subiu de uma pessoa que perdeu a mãe há poucos dias, cerca de 6 dias, né? A gente espera muito, nosso desejo aqui no meio da Amanda, que essa live, de alguma forma, traga informação, traga também uma orientação, uma direção para a vida das pessoas, sejam as que perderam alguém recentemente, ou estão passando por uma fase difícil agora, né? Com uma notícia dessa podendo chegar a qualquer momento, ou seja, para poder ajudar alguém que esteja passando pelo luto. Então, nosso objetivo aqui nessa live é exatamente esse. Então, eu queria, Amanda, que você deixasse, então, um recado para as pessoas que estão nos assistindo e participaram aqui com a gente. Bom, primeiro eu queria agradecer, né? Agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema. A gente sabe que é um tema bastante delicado, mas eu espero que, de alguma forma, eu tenha contribuído com vocês que estiveram acompanhando aqui a gente. Como o Davi falou, a gente não teve tempo hábil para responder todas as dúvidas, mas espero que, de alguma forma, a gente tenha respondido algumas delas. E eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento em que, de certa forma, em certa medida, todos nós estamos passando por um momento de luto, por um processo de luto, né? Seja pela perda de fato, né, de alguém que a gente ama, de um ente querido, ou seja, alguma perda simbólica, né? Então a gente tem aí perdas de muitos brasileiros de emprego, né, pessoas que perderam o seu meio de subsistência, e isso também pode levar a pessoa a um processo de luto, né? A gente tem aí perdas de perspectiva de futuro mesmo, né? O que eu vou fazer? A gente está tão confuso, a gente está passando por um momento tão delicado que muitas pessoas estão sem perspectiva, sem esperança mesmo de quando tudo isso vai passar. Sim. E do que vai acontecer daqui para frente. Então tá todo mundo muito tenso, tá todo mundo de alguma forma sendo atingido por tudo isso que está acontecendo, né? Então eu acredito que esse é o momento da gente lançar a mão cada vez mais da empatia, da solidariedade, né? Da compaixão pelas pessoas, de oferecer um ombro amigo, por mais que esse ombro amigo seja virtual. Mas é muito importante a gente estar à disposição. Gostaria de falar para as pessoas que estão passando por um momento de luto agora, que eu espero muito que vocês consigam atravessar esse momento de uma forma não tão pesada, porque não tem como, gente, a gente não sofrer, tá? É impossível. Gostaria muito que fosse diferente, mas não é. Faz parte do processo sofrer, sim, mas que vocês recebam o apoio necessário nesse momento. Se expressem, né? Por mais que eu tenha falado aqui em alguns momentos que tem momentos, sim, que a pessoa quer ficar mais calada, mais reservada, mas em algum momento também é importante que você fale, né? Que você coloque para fora o que você está sentindo. Então, fale sobre isso. Para as pessoas que estão acompanhando alguém que está passando por esse momento, reforço, paciência, né, esteja presente, verdadeiramente presente, seja o ouvido que aquela pessoa precisa.
E, de maneira geral, para todos nós que estamos passando por esse momento, é muito importante que a gente cuide da nossa saúde mental agora, né? Que a gente não adie isso. Então, algumas coisas que podem ajudar a gente a passar por esse momento. Tentar limitar um pouco o acesso à informação. A gente tem sido bombardeado, gente, todos os dias de notícias muito ruins, né? Infelizmente, a gente tem tido aí, a cada dia, recorde de número de mortes em decorrência da Covid. E isso é muito impactante. Não tem como a gente não sentir nada quando a gente vê uma notícia como essa. Então, e é lógico que é importante a gente se manter informado, mas tente não ficar o tempo todo, 24 horas, imergido nessa coisa de buscar informação, né? Tire um momento do dia para fazer isso, né? Que é importante sim, mas não fique o tempo todo voltado para isso. Faça alguma coisa, se você tiver essa possibilidade, né? Faça alguma coisa que seja prazerosa para você, né? Seja uma atividade física dentro de casa mesmo, tente se alimentar bem, cuide dos seus pensamentos, faça alguma coisa que seja legal, sabe? Se você tiver criança em casa, por exemplo, tente inventar algum tipo de brincadeira, tente colocar em prática alguma atividade que de repente você deixou ali no passado e que agora você está tendo um pouquinho mais de tempo para fazer, de repente, não sei, tocar um instrumento, fazer um curso. Enfim, a gente tem algumas estratégias que a gente pode utilizar para tentar não sofrer tanto diante desse momento que é tão caótico, né, que é tão difícil no nosso país. Amanda, muito, muito obrigado pelo seu tempo aqui dedicado a ter Obrigada atendido também. ao convite. Quero agradecer também ao Jorge, para quem não conhece, ao marido da Amanda, que ficou aí também vigiando o Samuel, o bebezinho aí, filho do casal, caso ele Sim, precisasse aí da mamãe nesse tô a momento. postos. Mas Deus deu a ele o sono dos justos nesse momento, descansando ali a cabeça e Acho que para ele a não gente poder acordou. conversar. Conversar. E eu queria deixar aqui um versículo para as pessoas que estão nos assistindo. No Salmo 34, o verso 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Então, se você tem se sentido diante dessa situação fraco, desanimado, entristecido com a vida mesmo, né? Às vezes até desgostoso, e que em algum nível aí é natural, né? A gente perder ânimo para fazer algumas coisas nesse momento, mas saiba também que há um consolo para o nosso coração, há um descanso para aqueles que estão aflitos, que, que é sobrenatural, que é especial demais e está no Senhor. Então, se você tem a oportunidade de orar, de abrir o seu coração para Deus, de buscar pessoas que possam contribuir na tua vida também, né, trazendo então essas palavras de conforto, de solidariedade, que possam te aproximar de Deus, essa também é uma ótima ferramenta, eu diria, muito especial para você passar por isso. Passe com tranquilidade, com serenidade, que Deus console o seu coração, console a sua família, se você tem enfrentado esse momento difícil, mas saiba também que Ele está sempre disposto para ouvir, para acolher suas lágrimas, para ouvir o seu choro, e com Ele você pode desabafar à vontade. Ele está disposto para aqueles que estão com o coração quebrantado, para aqueles que estão com o espírito abatido. Viu? Que Deus abençoe vocês. Você também, Amanda, e sua família. Muito obrigado mais uma vez, viu? Muito obrigada também. Obrigada a todos. Obrigado, gente, pela companhia. A live vai ficar salva aqui no meu perfil. Vocês podem assistir ou indicar também para outras pessoas no momento oportuno, né, para que seja um momento de reflexão, de edificação também para essas pessoas, tá bom? Uma ótima noite para todos vocês. Que Deus abençoe e até uma próxima. Tchau. Tchau, tchau.